Sejam todos bem-vindos ao canal Eletrotelecom. No vídeo de hoje vamos falar sobre componentes eletrônicos. Quais são os componentes básicos que você pode encontrar numa placa eletrônica, qual é a sua definição, constituição, princípio de funcionamento, algumas vantagens, algumas desvantagens e, por fim, algumas aplicações. Bom, primeiro nós temos que saber o que são componentes eletrônicos. Componentes eletrônicos são o básico aqui do circuito eletrônico, isso está muito mais que claro. Estes são usados para controlar o fluxo de eletrões e realizar certas tarefas específicas, como por exemplo a amplificação, a retificação, filtragem e muito mais. A amplificação, vamos ver aqui que tipo de componente faz este tipo de tarefa. Também vamos ver que tipo de componente faz essa tarefa que é da retificação. E por fim também veremos que tipo de componente faz a tarefa de filtragem. O que é um díodo? É um dispositivo que permite o fluxo de corrente em apenas uma única direção. Estamos num caso onde nós queremos que a corrente flua no único sentido. O componente que nós vamos usar chama-se díodo. O díodo ele é feito de um material semicondutor. Esse tipo de material pode ser silício ou pode ser germânio. E o tipo de junção é PN, claramente. Nós temos o ânodo, temos o cátodo num díodo. Vamos citar algumas vantagens. Primeira vantagem, é um dispositivo, é um componente simples e eficiente para a retificação. A questão que nós já havíamos colocado no início, que existem, quais são os componentes que vamos usar para fazer a retificação do sinal alternado para sinal contínuo. Vamos ter que usar este tipo de componente que chama-se díodo. Então, essa é uma desvantagem, que é a simplicidade e a eficiência na retificação. Outra vantagem que é o baixo custo. É um componente muito acessível. Vamos citar algumas desvantagens. A queda de tensão que se refere aqui é uma tensão interna do próprio díodo. Para que nós possamos garantir que o díodo possa conduzir, nós precisamos ter uma tensão acima de 0,7. 0,7 é o valor de semicondutor feito de silício. Se pegares o díodo e alimentares o díodo com uma fonte de tensão, vamos supor 5 volts, ok? 5 volts. Percebendo primeiro que o díodo ele possui polaridade. Temos o ânodo e temos o cátodo. O pino positivo, vamos conectar o pino positivo da nossa fonte. O pino negativo, vamos conectar o pino negativo da nossa fonte. Isso chama-se polarização direta. Na polarização direta significa que o díodo ele vai conduzir. Quando? Primeira condição. Se a tensão da fonte for maior que 0,7, ele vai conduzir. Este valor 0,7 é um valor interno do próprio díodo. Quer dizer, se fores a ligar o teu circuito, 5 volts ao passar no díodo, faça 5 menos 0,7. Nós tivemos o valor da fonte de alimentação maior que 0,7, o díodo vai conduzir. E se tivermos um valor 0,6, por exemplo, da fonte de alimentação, o díodo não vai entrar em operação. Polarização inversa é fazer o contrário da polarização direta, que é pegar o díodo, inverter a polaridade. O pino negativo vai para o positivo da VCC, o positivo vai para o negativo da VCC. Isso chama-se polarização inversa. A outra desvantagem é o fato do díodo se danificar por uma tensão reversa excessiva. Dissemos há pouco tempo que o díodo ele é polarizado. Por exemplo, se tu tens um díodo, queres que ele entre em funcionamento, primeiro tens de garantir que ele esteja polarizado diretamente. Segundo, a tua fonte de alimentação tem que ter um valor maior que 0,7, porque 0,7 é a queda que vai acontecer no díodo. Então, se a tua tensão passa no díodo, temos que saber que este valor da tua tensão, se é 5 volts, 15 volts, não interessa, vais ter que subtrair 0,7, porque 0,7 é o que vai ficar. O resto passa. E se for o contrário, tivemos uma tensão que parte do negativo do díodo e vai em direção ao positivo do díodo, ao pino positivo do díodo. Qual é o nome disso? Isso chama-se tensão reversa. E cada díodo é melhor. Para esse tipo de componente é sempre recomendável consultar o datasheet. O datasheet contém todas as informações. Consulte o datasheet
para poder saber qual é a corrente máxima que esse componente vai suportar, qual é a tensão máxima que esse componente, qual é a temperatura máxima que ele pode suportar. Isso tudo é abordado no datasheet, por isso que é sempre importante consultar o datasheet. Isso entendermos. Uma tensão direta, ao contrário, será uma tensão reversa. Então, se a tensão direta parte do polo do pino positivo para o pino negativo, a tensão reversa vai partir do pino negativo para o pino positivo. Simples. Agora, se essa tensão for maior ao valor que foi estabelecido na fabricação deste componente, este diodo vai estar danificado. Essa é uma das desvantagens. Algumas aplicações nós podemos citar. Retificação em fontes de alimentação. Todas as fontes que tu fores abrir, vais perceber que existe uma ponte retificadora constituída por diodos que tem essa função de retificar a tensão alternada em tensão contínua. Esses diodos, nós podemos ter os diodos emissores de luz, então os chamados LEDs. Os LEDs são diodos emissores de luz, então essa é uma das aplicações.